Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de estudos sobre cosmovisão cristã. E nessa oportunidade nós vamos então nos dedicar a estudar a temática sobre a cosmovisão cristã e a redenção. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos explorar um pouquinho melhor essa temática. Quando tratamos de cosmovisão cristã e a redenção, nós estamos lidando com a quarta pergunta das 4 questões fundamentais que as cosmovisões buscam responder. Relembrando, a primeira pergunta fundamental que uma cosmovisão busca responder é sobre quem sou eu. A segunda é onde estou e a terceira, o que está errado, e a quarta, qual é a solução. A cosmovisão cristã e a redenção, mais especificamente, estão trabalhando no sentido de responder qual é a solução para aquilo que há de errado com o ser humano ou aquilo que há de errado com o mundo. Nessa oportunidade, nós vamos considerar alguns aspectos elementares da doutrina da redenção e de que modo esses aspectos fundamentais eles orientam a cosmovisão cristã. Olhando para as Escrituras Sagradas, lá em Colossenses capítulo 1 e versículo 20, o apóstolo Paulo escreve: "E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus." Compreender a resposta de Deus diante da rebelião pecaminosa de Adão e Eva no Jardim do Éden é fundamental para nós compreendermos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e por que foi necessário que ele assim o fizesse. Nós tínhamos diante de nós, então, a busca ou a resposta sobre qual é a solução para aquilo que há de errado no mundo. Se você olhar para a história, tanto da teologia quanto da filosofia e de outras cosmovisões, você vai ver que essa pergunta é respondida a partir de diferentes construções teóricas, tanto filosóficas, quanto religiosas, quanto teológicas. O fato é que quando Jesus Cristo assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, ele de fato efetuou de forma absoluta e de forma definitiva o plano de redenção para a humanidade. A primeira coisa que nós devemos compreender em relação à redenção é o fato de que ela possui pelo menos 3 características fundamentais, a saber, a redenção é progressiva, a redenção é restauradora e a redenção é abrangente. Quando nós falamos que a redenção ela é progressiva, de acordo com Goen e Bartolomeu, o fato é que Deus poderia ter estalado os dedos e curado instantaneamente a criação, mas não fez. Em vez disso, partiu em uma longa jornada de redenção, uma jornada que prossegue até o dia de hoje. Se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que essa jornada ela inicia-se de modo muito específico com o chamado de Abraão para que ele deixasse a sua parentela e fosse para um lugar que Deus mostraria a ele. A promessa que Deus faz em Abraão, no Gênesis capítulo 12, é de fato uma promessa de alcance universal, quando ele diz a Abraão que nele, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa jornada iniciada em Abraão e sendo continuada por todo o plano ou o trajeto de Israel ao longo da história, é consumada, portanto, efetuada
de forma definitiva quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, conforme nós já lemos em Colossenses 1:20. Agora, o fato importante é que essa jornada ela ainda prossegue até os dias de hoje. Por quê? Porque a redenção ela está sendo vivenciada, ela está sendo pregada pela igreja, conforme é registrado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, e essa redenção, ela culminará no seu sentido mais pleno e efetivo sobre toda a criação, quando for instaurada uma nova criação. Então, uma coisa que nós devemos entender no sentido da redenção ser progressiva é que a igreja é um agente neste processo de redenção progressiva. Porque quando Jesus fala que os seus discípulos são sal da terra e luz do mundo, está falando no sentido de que a igreja, ela possui a função, cumpre a função de redirecionar aquilo que foi distorcido pelo pecado. A função da igreja no mundo é santificar aquilo que infelizmente foi corrompido pelo pecado e iluminar as áreas da nossa sociedade que estão sob a escuridão do pecado. E é interessante olhar o que Paulo escreve aos Colossenses 1, 13 e 14, quando ele diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Observe que interessante é essa colocação de Paulo. Paulo está falando que quando nós fomos libertos do império das trevas, e isso evidentemente ele está falando no plano espiritual, quando o homem é liberto do império das trevas, ele é transportado para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, a igreja, por mais que ela seja peregrina neste mundo, e por mais que nós estejamos de algum modo interagindo com esse mundo, essa sociedade que sofre influência do pecado e do mal, no entanto, a igreja ela é parte, ou seja, a igreja ela é apenas peregrina, mas ela pertence não ao reino das trevas, mas ao reino do Filho do seu amor. Nós não pertencemos mais para o império das trevas, mas nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Uma segunda característica da redenção é o fato que ela é restauradora. Quando nós olhamos para o Gênesis no capítulo 1 e também o capítulo 2, nós vamos ver, principalmente em Gênesis 1 e 31, que a Bíblia afirma que viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que aquilo que Deus criou, seja a natureza, seja o homem, seja os animais, tudo que Deus havia criado era muito bom, ou seja, expressava a perfeição de Deus e foi feito dessa forma para que tudo aquilo que foi criado vivesse em harmonia com o Criador. No entanto, o que nós vemos, e isso está muito claro em Romanos capítulo 8, versículo 20 até o 23, é o fato de que o pecado de Adão afetou todas as coisas criadas e não há nenhuma área da criação que não tenha sido afetada pelo pecado de Adão, mas se o pecado de Adão afetou todas as áreas da sociedade, o fato é que todas as áreas da sociedade ou da criação serão restauradas também. Diante disso, a redenção ela cumpre o papel de restaurar a criação divina. E deve ser entendido aqui o fato de que a restauração
no estudo da redenção, não é, como voltar ao estado primitivo da nossa sociedade ou da história humana, mas o retorno a uma era da história na qual o pecado não exercia influência. E aí nós temos que tomar o cuidado de que muitas vezes nós classificamos os avanços da sociedade como algo negativo e até sob influência de Satanás. E nós muitas vezes classificamos os avanços tecnológicos como uma criação ou resultado até de uma obra maligna para destruir a criação de Deus. Muito pelo contrário. Todos os avanços científicos são resultados da capacidade humana que Deus incutiu em nós quando Ele nos criou à sua imagem e semelhança. O grande problema é quando esses avanços científicos, esses avanços tecnológicos, esses avanços na medicina ou em qualquer outra área são distorcidos pelo pecado. O que eu estou dizendo aqui é que um cientista ele precisa fazer ciência, mas o bom seria que a ciência feita por esse cientista não estivesse sob a influência do pecado. O grande problema é quando aquilo que o ser humano faz, seja em qualquer área da sua vida, esteja sob a influência do pecado. Quando nós falamos de redenção, e que a redenção é restauradora, é no sentido de que ela é capaz de restaurar todas as áreas da nossa vida. O grande problema, né, com tudo isso é o fato de que, devido à presença então do pecado no mundo, né, o uso e os fins de muitas coisas desenvolvidas pelo ser humano acabam servindo a finalidades distorcidas. Então a restauração ela consiste em trazer a santidade e a presença do Criador para todas as dimensões da vida humana, culminando na efetivação da vontade sublime de Deus em toda a extensão do cosmos. Agora aqui eu quero chamar a atenção para um ponto que eu considero importante para nós não confundirmos a redenção como uma restauração universal e aquilo que é conhecido como universalismo cristão ou apenas universalismo, que a palavra restauração, do grego apocatastes, né, é a restauração da criação a uma condição de perfeição. O Orígenes de Alexandria, que viveu lá no século II e III depois de Cristo, ele utiliza essa palavra em seus escritos para designar a restauração final de todas as coisas em sua unidade absoluta com Deus a partir de um texto do Novo Testamento, de Atos 3:21, quando o apóstolo Pedro diz: o qual convém que o céu contenha aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Né? Então aqui ele está falando da apocatástase de todas as coisas, ou seja, a restauração de todas as coisas. Alguns, né, entendem que essa passagem ela representa a salvação, a redenção e a salvação final de todos os seres, inclusive os que habitam no inferno. Então, no interior do cristianismo, há quem defenda a tese universalista da salvação, né, nesse sentido, no qual inclui a salvação final de todos, né, e aí incluindo os condenados no inferno, e alguns afirmam que, inclusive, no final, o diabo será, então, salvo. Bem, essa é uma posição defendida por alguns teólogos no meio cristão, mas não, eu particularmente não acredito dessa maneira. Então, eu acredito numa salvação universal e abrangente, mas não nesse sentido colocado aqui pelo universalismo cristão. Então, quando eu me referir à salvação universal, não é no mesmo sentido
dos universalistas, né? Bem, uma terceira característica sobre a redenção é que ela é abrangente. Então, o texto de Colossenses 1:20, ele diz, como nós lemos no começo, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, diante disso, a restauração de Deus alcança a totalidade da vida humana, mas se estende à criação não humana também. Isso implica, né, no fato, portanto, de que a restauração ela tem um alcance universal, né, como já expliquei antes, não no sentido do universalismo cristão, porque ela não se restringe apenas ao ser humano, mas ao fato de que toda a criação sofreu as consequências do pecado e, portanto, toda a criação precisa ser redimida. E se a restauração ela se concentrasse apenas no homem, logo ela seria, portanto, uma restauração parcial e não uma restauração total, como está claro aqui no texto de Colossenses, de que inclui todas as coisas. Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo, ele diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, percebemos que esse texto deixa bem claro a abrangência da redenção. Até aqui nós falamos sobre as 3 características da redenção, mas agora é importante nós focarmos na pessoa de Jesus Cristo, que é o restaurador, o redentor. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis, nós percebemos que no Éden nós encontramos Deus fazendo uma aliança com o homem, que ficou denominada como aliança edênica, né? E depois nós vamos perceber que em cada momento da história Deus faz alianças ou com indivíduos ou com o seu povo. O fato é que desde o Antigo Testamento o que nós percebemos com frequência é a quebra contínua dessa aliança. Por que havia essa quebra contínua de aliança? Se olharmos cuidadosamente para as Escrituras, nós vamos ver que o homem, em todas essas alianças, foi incapaz de cumprir com o seu acordo. Porque quando nós falamos de uma aliança, nós estamos falando de um acordo entre duas partes, nas quais elas se comprometem com direitos e deveres. A partir do momento que essa aliança é quebrada, ou seja, não há o cumprimento dos deveres de alguma das partes, logo os direitos também são subtraídos ou devem ser negados. Nesse sentido, quando nós olhamos para as alianças do Antigo Testamento, nós vamos perceber que em todas elas o ser humano ele falhou, ele foi incapaz de cumprir com seus deveres para usufruir dos seus direitos. O fato é, portanto, que era necessário uma nova aliança, mas uma aliança que fosse suficientemente poderosa, ou seja, ambas as partes fossem capazes de cumprir com as suas obrigações. Nesse sentido, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, novamente eu gostaria de ler o texto de Colossenses 1, 13 e 14, ele diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Em quem nós temos a redenção? No Filho do seu amor, ou seja, em Jesus Cristo nós temos a redenção. Então, a aliança que Deus havia feito com o primeiro homem, ela foi quebrada por ocasião da sua atitude desobediente em relação à ordenança para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, né, Adão e Eva falharam no compromisso assumido
E como resultado, o pecado de Adão trouxe consequências para toda a humanidade. Diante disso, era necessário, portanto, uma aliança perfeita. E a nova aliança no sangue de Jesus Cristo, ela é perfeita porque ela não é feita por homens pecadores, mas a parte que assume o seu compromisso humano é em Jesus Cristo, que é o Deus encarnado e que o fato dele ter percorrido a sua trajetória e a sua história aqui na Terra sem pecado, o creditava para assumir o papel efetivo nessa aliança com Deus. E é interessante que foi no sangue de Jesus Cristo que essa nova aliança foi fundamentada. E o termo redenção, apolutroses, significa comprar de volta. Quando nós olhamos para a quebra de aliança lá no Éden, o pecado trouxe uma separação entre a criatura e o Criador. Infelizmente, o pecado fez com que o homem passasse a pertencer ao reino das trevas, como Paulo deixa muito claro isso, mas pela redenção em Cristo, pela remissão dos nossos pecados, nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E esse comprar de volta significa exatamente isso. O fato de que, em algum momento, o ser humano pertenceu exclusivamente a Deus, mas o pecado o tornou escravo do reino das trevas, e era necessário que o homem fosse comprado dessa escravidão para ser, então, transportado para o reino do Filho do seu amor. Então, a redenção em Cristo Jesus foi esse ato de que pelo sangue de Jesus Cristo o homem fosse comprado de volta para Deus. Então, quando nós olhamos para a realidade do ser humano, qual é a solução para o problema da humanidade, uma cosmovisão, ela olha a partir dessa perspectiva. Ou seja, enquanto o homem ele estiver sujeito ao domínio do reino das trevas, a sua vida será de escravidão espiritual, não necessariamente uma escravidão física, né, de estar preso a um domínio físico, muito embora o domínio espiritual tenha implicações sobre o mundo material, mas é um domínio que transcende a materialidade e adentra o reino espiritual. Então, o homem afastado de Deus, mesmo sendo de Deus por direito, o fato é que ele está sob o domínio, sob a influência de Satanás e, portanto, a única solução para esse problema é o homem crer em Cristo Jesus para que os efeitos da redenção em Cristo se apliquem a ele seja alcançado, redimido, remido dos seus pecados e transportado, portanto, para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus Cristo. Ou seja, a redenção é esse comprar de volta, readquirir aquilo que um dia foi seu. Só que o fato é que não há dinheiro no mundo que possa pagar a salvação de alguém. E isso é maravilhoso. Não há sacrifício humano capaz de atrair o favor de Deus. Apenas o sangue imaculado, perfeito de Jesus Cristo, sem pecado, que foi sujeito a todas as tentações que o ser humano passou, mas sem pecado. Apenas Cristo, apenas o sangue puro de Jesus Cristo é o preço, né, que foi pago, então, para a remissão dos pecados. Então, aquele que está em Cristo Jesus, ele foi comprado de volta para Deus. Então, a solução para o problema da humanidade está no sangue de Jesus Cristo derramado
lá na cruz do Calvário para reaproximar o homem de Deus. Um segundo ponto em relação à nova aliança de Jesus como restaurador, e isso é muito importante nós destacarmos, é o fato de que Jesus veio desfazer as obras do diabo. O apóstolo João escreve em 1 João 3,8 o seguinte: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Que obras são essas? Se nós olharmos desde o Gênesis, lá no capítulo 3, nós vamos ver que ali o diabo ele inicia uma série de obras destrutivas na esfera material e terrena. E ele inicia enganando o ser humano acerca de como deveria ser o seu relacionamento com Deus. E desde então, o diabo vem ao longo da história enganando o ser humano sobre como deve ser o seu relacionamento com Deus. E o que o diabo prega é que o ser humano não precisa se submeter à vontade do Criador, à vontade de Deus. Ou seja, o ser humano ele pode viver de acordo com os seus interesses, com a sua vontade, com aquilo que ele acha que é correto. E ao longo da história, o diabo sempre vem enfatizando essa autonomia, esse controle sobre o próprio arbítrio do ser humano. E, infelizmente, o que nós temos visto é que essa soberba humana tem levado o homem a se afastar de Deus. E quando Cristo veio ao mundo, ele veio para desfazer as obras do diabo, incluindo o fato de que o homem não precisa se submeter à vontade de Deus. De que modo Cristo faz isso? Observe o que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, quando a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e achando-se na forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então observe que Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo, primeiramente com o seu exemplo e segundo com a sua entrega lá na cruz do Calvário. E o fato de Cristo se submeter à vontade plena, absoluta do Pai, assumindo a forma de homem, fazendo-se como os homens, sendo obediente até a morte de cruz, ele dá início a um processo de desfazer as obras do diabo. Ou seja, o nascimento de Cristo já dá início a esse processo de desfazer, portanto, destruir, portanto, as obras do diabo. Então, no interior da cosmovisão cristã, nós entendemos que o diabo é o agente e causador das tentações e males. É evidente que o ser humano possui responsabilidade em relação aos seus atos quando ele rejeita viver sob a vontade de Deus e se entrega ao pecado. Então o ser humano tem responsabilidade diante de Deus quando ele rejeita obedecer a sua palavra e dar ouvidos a Satanás. Então, quando nós falamos que o diabo é o agente causador das tentações e males, isso não significa ou não é a negação da responsabilidade humana sobre suas decisões e atos, porque o ponto central aqui diz respeito ao fato de haver uma realidade imaterial e habitada por espíritos malignos que se opõem às obras de Deus, tentando continuamente destruí-las, e isso evidentemente contraria, por exemplo, uma cosmovisão naturalista que nega a existência de uma realidade espiritual e imaterial. Por esse motivo, ou seja, o diabo leva a criação de Deus, e se opõe então às obras de Deus no sentido de destruí-las. Satanás ele leva Eva a pecar contra Deus,
Lá em Mateus capítulo 4, nós vemos ele tentando fazer Jesus pecar e falhar na sua missão como Messias. E as táticas de Satanás, elas consistem em mentir, enganar, em promover o homicídio, né? e todo e qualquer tipo de ação destrutiva no intuito de fazer as pessoas se afastarem de Deus rumo à destruição. Então Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo, e não somente isso, mas conforme lemos em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 20, ele muniu a sua igreja de armas espirituais para lutar e vencer as batalhas espirituais. Então, embora uma cosmovisão naturalista ela negue essa realidade ou a ideia de uma batalha espiritual, né, nós acreditamos que ela exista porque nós vemos as evidências dessa guerra espiritual no nosso dia a dia, né, quando o ser humano, infelizmente, ele se afasta de Deus e permite que o diabo domine a sua vida e o seduza a viver pecaminosamente. Para finalizar a temática da cosmovisão cristã e a redenção, não poderíamos deixar de falar que a igreja, o cristão, precisa viver em novidade de vida. Nós fomos chamados para viver uma vida nova e diferente. Quando nós falamos, então, da cosmovisão cristã e a redenção, nós estamos falando de um processo no qual os nossos olhos abertos, os nossos olhos espirituais são abertos para que nós tenhamos uma compreensão diferente daquilo que acontece no mundo. Então, uma cosmovisão cristã, ela se assenta ou ela se pauta nessa verdade cristã que é a redenção. O ser humano vivia sob o domínio do reino das trevas, mas agora ele faz parte do reino de Deus e, portanto, a sua compreensão sobre aquilo que acontece no mundo, ela é a partir de uma outra perspectiva. É como se nós estivéssemos em um quarto escuro, que tateássemos as coisas para saber onde nós estávamos e nós fôssemos transportados para um quarto onde houvesse uma luz, e agora não é mais necessário nós tatearmos as coisas para nós sabermos o que há naquele quarto ou quais os cuidados que eu preciso tomar. Agora, o cristão, quando ele é transportado para o reino de Jesus Cristo, os seus olhos espirituais são abertos e ele consegue olhar para a vida, para aquilo que acontece no mundo a partir de uma perspectiva diferente e iluminada pelo Espírito Santo. Então, quando nós falamos em novidade de vida, nós estamos falando que essa vida nova deve ser no sentido de nós continuarmos a missão, nós continuarmos a pregação e viver a redenção, a restauração em nosso dia a dia. Então aqui nós estamos falando do impacto da redenção e o papel de Jesus Cristo no processo de restauração da criação. Então, viver segundo uma cosmovisão cristã implica em vivenciar na prática os ensinamentos de Cristo e imitá-lo, dando continuidade à obra de restauração iniciada por ele. Se não fosse assim, o Senhor Jesus não teria dito aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso significa dizer, de acordo com o Goen e o Bartolomeu, que a questão urgente é como a igreja pode viver fielmente sob a autoridade abrangente da palavra de Deus, corporificando
a restauração divina todo abrangente e, ao mesmo tempo, viver inserida em culturas controladas por outros poderes e cosmovisões que abarcam todas as vidas. Então, observe aqui que nós temos que viver a nossa vida espiritual no mundo material. Nós temos que viver o reino de Deus em sua plenitude, mesmo em um mundo que nós sabemos que é influenciado pelo reino das trevas e muitas pessoas, infelizmente, são dominadas pelas crenças, pelos valores, pelos ideais e ideias de um mundo ainda caído, de um mundo sob a influência do pecado. Então, a igreja, ela não pode se desviar do propósito para o qual ela foi chamada. Tornar Jesus Cristo conhecido ao mundo através da sua atuação na sociedade. E aqui, diga-se de passagem, não apenas Cristo deve ser conhecido pela igreja e pelo cristão por meio das suas palavras, mas principalmente pelo modo como ele atua na sociedade. Se ele é um comerciante, ele deve ser um comerciante honesto, sincero, ele deve agir de maneira justa em todas as suas negociações. Se ele é um empregado, se ele é um patrão, enfim, qualquer coisa que ele fizer, que ele atuar na sociedade, Cristo deve ser visto, deve ser reconhecido em seu comportamento, em sua atuação. Isso significa que nossa vivência cristã, ela está para além das quatro paredes de uma igreja, mas a igreja deve desenvolver uma presença atuante em todas as áreas da nossa sociedade. Para concluir, o fato é que a obra da redenção iniciada por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário teve um impacto abrangente, restaurador e progressivo sobre a criação. A entrega que se deu lá na cruz do Calvário deu início, portanto, a uma nova aliança, não mais fundamentada em sangue de animais ou em comprometimentos meramente humanos, mas ela está fundamentada no próprio Cristo, no próprio sangue de Jesus Cristo. E este evento, nós devemos deixar muito claro, o evento da crucificação, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele alterou completamente o curso dos acontecimentos cósmicos. Por quê? Porque a graça de Deus agora é manifesta a todos os homens, trazendo esperança, salvação e vida eterna a todos. E esse processo de restauração iniciado por Cristo deve continuar por meio da igreja. E quando nós falamos de igreja, devemos entender que cada um de nós é parte do corpo de Cristo e, portanto, cada um de nós é a igreja de Cristo. Para encerrar, eu e você somos agentes de Deus no mundo para levar uma palavra e viver uma vida que testifique o poder redentor de Cristo na vida do ser humano e na humanidade. Um forte abraço, que Deus te abençoe.